Saudação fraternal a todos, e que cada um de nós possa realizar a melhor escolha, que é seguir o nosso Mestre Jesus hoje e sempre. Vamos nesse vídeo avançar no estudo do livro Sexo Além da Morte, lembrando que este é um livro mediúnico, escrito por Rafael Américo Ranieri, e é uma obra orientada pelo espírito André Luiz. Conheceremos então aqui agora o capítulo número 29, de título Carla. Os vapores do álcool, as radiações do fumo e as ondas de sexualidade que emanavam das criaturas encarnadas e mesmo desencarnadas que os espiavam, haviam me perturbado um pouco, e o ar fresco da noite fez-me bem. Eleutério conduziu-me para fora da cidade, no campo, e em breve vimos uma casa iluminada, onde gargalhadas alegres cortavam o ar. Ali é o tujúrio de Carla, esclareceu o bom amigo. Algumas mulheres de alta classe, reunidas por Carla, recebem homens de categoria e passam a exercer o comércio carnal. O preço é alto, mas quase todos são homens ricos, capitães de indústria ou elementos do alto comércio. Ninguém se envolve com eles, nem a polícia. E Carla, meu amigo, legisla com imponência e classe, respeitada e querida por essa gente. É certo que o povo da cidade considera uma prostituta, mas não chega a classificá-la de vulgar. Falam de suas orgias, etc. e etc. Os rapazes da sociedade e os estudantes aparecem lá de vez em quando, e ela tem a gentileza de tratá-los bem, abrindo mão quase sempre de qualquer pagamento. Ouvi surpreso as palavras de Eleutério, todavia silenciei. Logo, estávamos à porta da casa, realmente bonita e bem montada, ao gosto rústico, onde a madeira envernizada tinha o seu lugar de honra. Notei logo à entrada uma mocinha linda, de pouco mais de 18 anos, de olhos sonhadores, cabelos negros caídos sobre os ombros, de tez morena. Parecia, na realidade, moça de família. Parece e é, acrescentou Eleutério. Carla recruta essas moças na capital e aprisiona-as nesse recanto. Não podem sair sem sua ordem e obedecem rigorosamente suas instruções. O dinheiro que ganham lhe é entregue religiosamente nas mãos, e ela dá de volta apenas uma pequena parte. Cerca-as, porém, do máximo conforto. De surpresa em surpresa, entrei, acompanhado do instrutor, e defrontei a seguir belíssima japonesa, de shorts e pernas maravilhosamente torneadas. Os olhos apertados e os lábios sensuais davam-lhe uma nota diferente. Compreendi logo porque os homens a amavam. Seu nome era Ieda. Fiquei comovido e penalizado. Alguma coisa falava dentro de mim de um antigo amor, não sei onde nem quando. Ela pareceu sentir minha presença porque suspirou fundo e procurou-me com o olhar. Entrava então uma loura espalhafatosa e Ieda lhe disse: Maria, não sei o que me deu agora. Pareceu-me ver ali um homem louro que me fitava triste. Depois desapareceu. Tive a impressão de que já o conhecia, mas
Não sei quem é. Esquisito. Senti imensa ternura por ele. Não é à toa que às vezes penso que você está ficando louca, quando diz que quer deixar esta vida. Gargalhou Maria. A japonesa ficou pensativa. Seus traços leves e absolutamente femininos davam-lhe uma expressão de maravilhosa pureza. Olhei-a com carinho e passei. Onde a encontrara eu? Me perguntava. As vidas sucessivas explicam perfeitamente esse fato, falou Eleutério. A impressão de reconhecermos alguém de imediato, quando na carne, as simpatias espontâneas ou as antipatias que brotam de improviso denotam que defrontamos velho amigo ou antigo inimigo. No caso presente, meu caro, você se encontra diante de velha conhecida de Paris e do Oriente. Se você procurá-la na carne, verificará que dela nascerá por você um amor espontâneo e rápido. Provavelmente dirá: parece que eu já o conheço há muito tempo. Mas de onde? E você, naturalmente, não saberá responder ou dirá: foi em outra vida. Realmente, meu coração palpitou mais intensamente diante da japonesa. Passei e vi que os quartos estavam bem decorados, com cortinas de rendas longas e, na realidade, todos os quartos estavam perfumados, semelhantes quartos de mocinhas educadas de boas famílias. Não faltavam, é lógico, os espíritos ligados ao sexo que, por ali, andavam unindo-se uns aos outros. Que era um bordel? Isso era, embora bordel de alta classe, mas os espíritos que ali estavam denotavam o mesmo teor vibratório mental daqueles que vivem no sexo e para o sexo, insaciáveis e tristes. Faces transfiguradas, membros sexuais de enormes proporções e olhares fuzilantes com mãos semelhantes a garras. Era o amor livre e o espírito, evidentemente, entrega-se totalmente às sensações que o dominam. Voltava minha mente às indagações permanentes. Como podia o sexo, que era sagrado, e o prazer do sexo, que era a criação de Deus, degenerar daquela forma? Seria degenerescência ou tudo aquilo na ordem universal da natureza? Seria absolutamente normal? Me perguntava. Só Eleutério poderia me responder, mas o espírito havia se afastado em busca de Carla, e eu fiquei com meus pensamentos. A japonesa parecia ver-me porque sorria. Procurei Eleutério. Encontrei-o após. Carla estava deitada descansando. Nossa entrada na casa parece que mudara, pela vibração do grande espírito, a vibração do ambiente. Embora na sala alguns casais se divertissem no jogo sexual, algumas mulheres passaram a manter-se pensativas. Passando pelos corredores, vi nos quartos casais que se amavam, que se beijavam ou que se entregavam ao desvario do amor. O pensamento de Carla agora flutuava como balão que subisse lentamente. Lembranças esquisitas dominavam-lhe a mente. Lembrava-se ela da infância de menina pobre. Lembrava-se dos pais, agora velhos e, naquele tempo, nada podiam lhe dar. Lembrava-se do moço bonito que a desvirginou. Lembrava-se, naqueles anos todos de sofrimento, perambulando pelos caminhos da prostituição e, enfim, a casa que montou com esforço e que agora
se tornara naquele local de concentração de gente rica, a qual lhe trazia dinheiro nas mãos. Ela, que se acostumou a ser dura, teve pensamentos de amor pelas meninas e fez propósitos de ajudá-las materialmente, libertá-las, porém, nunca. Está vendo? Falou Eleutério. Ela é sensível à nossa aproximação, no entanto, ela não abre mão do direito de escravizar. As infelizes permanecerão aqui ainda por muito tempo, porque ela não permitirá nunca que conquistem uma vida melhor. Entidades perversas que dominavam Carla afastaram-se dela assim que nos aproximamos. Embora não nos vissem, murmuraram entre si. Vocês não acham que há qualquer coisa esquisita no ambiente? Disse uma. De fato, falou o outro. Nota-se algo estranho e indefinido. Parece que Carla mudou e está pensando em se regenerar. Temos que estar vigilantes porque não iremos permitir isso. Não, não, afirmou um terceiro. Abandonar esta vida, ela não abandonará. Depois, é preciso que se saiba que isto também é nosso. Não fomos nós que ajudamos? Que encontrando os fregueses para ela? Se não fôssemos nós, ela jamais teria tido êxito. É verdade que, em troca, nós nos divertimos e vivemos a vida, unidos a esses casais. Mas a realidade é que, sem nós, Carla, não seria ninguém. Ouvimos e ficamos admirados. É assim mesmo, meu filho, ensinou mansamente Eleutério. Ela escraviza as moças e os vampiros a escravizam. Ela comercializa a carne das meninas e eles respiram sensações sexuais deste lado. Por sua vez, não têm coragem de sair daqui e passarão anos nessa situação, por sua vez, também escravizados na própria armadilha que criaram. Bem, arrisquei um pensamento. Mas um dia Carla e as moças morrerão, não é verdade? E eles, para onde irão, esses espíritos? Bem, irão para outro bordel, até que a lei os atinja. Aí, então descerão ou entrarão em crise terrível. Poderão ficar loucos e buscarão um vale. Ou começarão a perceber a decadência da forma perispiritual. De qualquer jeito, terão que defrontar a inexorabilidade da lei que sempre funciona. Não fugirão à regra. Um dia, despertarão para o sentimento do infinito e virão, de alma esfarrapada, a rezar no altar de Deus. A brisa lá fora começava a soprar e nós resolvemos aspirar um pouco de ar do campo. Vejamos agora, portanto, o que esse capítulo 29 nos apresenta de material para estudo, aprendizagem e meditação. Lembremos antes, no capítulo anterior, onde estavam os dois espíritos, Eleutério e Ranieri. Em que local eles estavam? Voltemos aqui. No limiar do submundo, é o nome do capítulo 28. No limiar do submundo. Eles caminham por uma região, entre aspas, boêmia, encontram o espírito Crispim, que é um vigilante, um guardião daquela região, e avançam para um outro ambiente. Qual é esse ambiente? Um baile, um bailão, um forrozão, um sambão, ou o nome que quiser dar.
onde homens e mulheres, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, estavam emanando sentimentos, emoções, sensações. Mas qual era o teor, a qualidade dessa emanação? Porque naquele ambiente do baile, onde acontecia aquelas danças, aquela festividade, pela emanação de todos os envolvidos, havia o intercâmbio, plano físico e plano espiritual ali. Como há aqui agora, como há aí onde você está. Porque esse intercâmbio, ele é 24 horas por dia. Eles se interpenetram, plano físico e plano espiritual. Ao mesmo tempo, sempre. Não se separam nunca. Então ali havia essa interpenetração no baile, de espíritos desencarnados e reencarnados. Criou-se, portanto, uma egrégora, uma energia predominante no baile. De que tipo era essa energia? As emanações eram de que tipo? Qual era a qualidade daquela egrégora? Logo no início desse capítulo 29, Eleutério nos diz. Quais eram os componentes que formaram aquela egrégora? Nós tínhamos vapores do álcool, um componente. Radiações do fumo, outro componente. Ondas de sexualidade, outro componente. Tudo isso se junta, se mistura e cria uma coisa só. Isso. E é dessa maneira que ocorre em todos os locais. Todos sem exceção. Na sua casa ocorre isso. Você pensa, você emite, emana um pensamento, um desejo, uma emoção, um sentimento. É seu. Então você está liberando isso. A outra pessoa que mora com você também procede do mesmo jeito. A outra, a terceira pessoa também. Se houver uma quarta, uma quinta pessoa morando na residência, também. E toda essa emanação vai se juntando, se misturando, se torna algo homogêneo. Homogêneo. Uma coisa só, única. Formando a egrégora do ambiente. Se todos numa casa pensam de maneira elevada, agem de maneira elevada, procuram elevar seus pensamentos, aquele ambiente adquire essa egrégora, que é uma egrégora mais elevada, uma energia mais elevada. Se, por outro lado, na residência, encontramos brigas, uso de substâncias, sejam elas quais forem, por exemplo, as que estão aqui, fumo, álcool, entre outras. Se houver muitas divergências, aquela energia emanada por cada um forma uma egrégora pestilenta, doentia. Inclusive quando a pessoa mora sozinha. A emanação dela é a própria egrégora do ambiente. Por isso que quando a pessoa está depressiva e mora sozinha, ela precisa de ajuda, de fora. Porque ela está alimentando uma energia negativa que domina o ambiente. Essa energia dominando o ambiente afeta a própria pessoa que criou essa energia. É um ciclo, uma retroalimentação. Eu eu emano um sentimento depressivo. Esse sentimento depressivo domina o ambiente. O ambiente começa a influenciar a mim mesmo. E eu, então, não consigo me livrar disso. Preciso de ajuda externa.
esse é o ambiente no qual esses dois espíritos estavam. Eles saem de lá. Eleutério, um espírito mais elevado, não se abala, não se perturba. Mas Ranieri, que está abaixo de Eleutério, diz: haviam me perturbado um pouco. Isso ocorre com a gente. Eu, durante o meu dia, durante a minha semana, durante o meu ano, frequento inúmeros ambientes. Todos nós. Então vamos ao ambiente do comércio, o ambiente da escola, o ambiente do trabalho, o ambiente do lazer, e aí são N tipos. Toda vez que eu entro em um ambiente, ali existe uma egrégora. Então eu preciso me cuidar para não me perturbar ao entrar ou sair de certos ambientes. Então eu preciso me proteger sempre. Mas a proteção também passa por evitar certos ambientes. Evite, não vá. Porque se você for, você trará com você uma energia que não é sua, você vai se contaminar, se intoxicar, se sujar, se enlamear daquela egrégora. E depois vai precisar se limpar. Quando eu entro num ambiente desequilibrado, se eu não for um eleutério, eu vou me desequilibrar. E depois, para me reequilibrar, eu quero pagar essa conta? Estou aqui equilibrado. Então, aqui do meu lado, que tipo de espírito tem aqui? Perverso? Não. Não tem nenhum espírito perverso aqui. Então, eu estou equilibrado aqui, estou bem. Quanto custou para eu me equilibrar? Aí eu vou até um local, seja qual for um ambiente, e lá eu sei que eu vou me desequilibrar. Para eu voltar para o meu equilíbrio, quanto isso vai me custar? Vale a pena pagar essa conta? É isso que nós temos que nos perguntar. Ele se perturbou. Eles saíram de uma zona boêmia, de uma grande cidade, vão para uma região mais afastada. Uma região de campo. Lá uma casa, que é um prostíbulo, um bordel. Mas é restrito a homens ricos, capitães de indústria, elementos do alto comércio, porque esses não se misturam. Notemos que quem vive, quem frequenta esses ambientes de homens milionários, mulheres milionárias, eles não se misturam. Não se misturam. Mas eles têm atendido os mesmos desejos que aqueles que não estão em altas sociedades têm. Então nós vamos ter a mulher ou o homem que vive da prostituição, que cobra um valor baixo, e aqueles que cobram valores altos, para atender a todo tipo dentro de uma sociedade. Aqui um bordel, que estava ali facetado, mascarado de uma coisa assim, de alta sociedade. Mas, na verdade, é um antro como qualquer outro local de prostíbulo é antro. É antro. E todo local, todo local onde existe, na verdade, o comércio carnal, o dinheiro e as drogas fazem parte. Lembrando que o álcool, que o tabaco também são drogas. Esse é o tipo de ambiente que eles estavam ali conhecendo. Mas o ambiente capitaneado por uma mulher, Carla, que
teve uma infância de menina pobre, os pais não podiam lhe dar nada, já estavam velhos naquele momento, que montou a casa com esforço, montou um bordel com esforço, que esforço? Me diga. Porque sim, nós temos homens e mulheres que se esforçam em seus comércios, em suas indústrias, em seus trabalhos, em suas profissões. Sim, se esforçam, se dedicam, estudam, trabalham, fazem hora extra, que ficam sem finais de semana, férias, se esforçam mesmo, que constroem, que colocam ali no trabalho, no estudo, na profissão, um grande esforço, claro. Aqui não, né? Porque ela, Carla, com o pensamento dela, ela diz, com tanto esforço, eu tenho agora esta casa. Nenhum esforço ela fez. Nenhum esforço. Porque logo na sequência, lembremos a situação. Eleutério, ao entrar nesse bordel, muda todo o ambiente. Olha o tamanho da força, da energia emanada pelo Espírito. Eleutério muda todo o ambiente local, onde muitas meninas silenciam. É claro, aqueles que estão translocados, desvairados, perturbados, nem sentem. Nem sentem. Porque eles estão viciados. Viciado é isso aqui, ó. É igual aquele cavalo que coloca aquele equipamento aqui onde o cavalo só olha para frente. O viciado é isso, ele só olha naquilo. O viciado não olha para o lado, ele não vira a cabeça. Ele só olha para o objetivo, que é saciar o seu vício. Até chegar ao ponto máximo. E cada um tem um ponto máximo. Então aqui, aqueles que não sentiram a mudança de ambiente, de energia, estavam completamente loucos. Aqueles que já estavam um pouco recuados, que estavam um pouco recolhidos em si, começaram a refletir em seus íntimos. As meninas ficaram em silêncio e Carla começa a pensar aqui. O pensamento de Carla agora flutuava como um balão que subisse lentamente. É um momento de reflexão, introspecção, meditação, tão importante. Precisamos ter diariamente essa questão, essa pílula de meditação. Diariamente precisamos parar, dar um passo atrás, recuar, se recolher e pensar. Agora são 3 horas da tarde. O que eu fiz do meu dia? Eu aproveitei até agora? Que besteiras que eu fiz, que coisas ótimas eu fiz? O que eu estou fazendo? O que eu estou buscando? Tenho sido uma pessoa correta? Pequena reflexão. Pequena. Faz muito bem. É o que ela estava fazendo aqui. E ela diz que no pensamento dela, ela se autocoloca como alguém que se esforçou. Não. Porque na sequência as entidades perversas nos explicam isso. 3 entidades que se faziam donas de Carla. E é assim que funciona. Nós podemos, a partir do nosso comportamento, atrair entidades perversas que passam a ser nossas companhias. E se colocam como donas de nós. Olha só. Ninguém é meu dono. Ninguém é meu dono. Eu sou dono da minha vida.
Eu sou dono das minhas escolhas. Eu sou dono da minha caminhada. Eu sou dono da minha construção. Mas eu só sou dono quando eu tenho consciência disso. Quando eu sei que eu sou imortal, um espírito que jamais vai desaparecer e que nós estamos em intercâmbio direto, em tempo real, plano físico e plano espiritual. E que o meu pensamento atrai ou expulsa, afasta esse ou aquele espírito. Então nós somos donos dos nossos passos. É o livre-arbítrio. Mas aqui essas três entidades donas de Carla, donas, dizem, né, entre elas, não fomos nós que ajudamos encontrando fregueses para ela? Essas entidades traziam fregueses. Essas entidades trabalharam para que aquele bordel tivesse sucesso. Porque o sucesso do bordel era, naturalmente, um prato cheio para essas entidades vampirizadoras. Em troca, nós nos divertimos e vivemos a vida. É uma troca. Então ela não se esforçou, porque o plano espiritual atrasado auxiliou ela. Tiremos essas entidades do caminho. Carla teria tido sucesso na empreitada? Dificilmente ela teria tido sucesso. Ela poderia se tornar uma prostituta, porque aqui ela é uma cafetã, né? Cafetã é aquela que comanda, que tem mão de ferro, que escraviza, que muitas vezes agride, violenta. No caso dela aqui. Ela não abre mão do direito de escravizar. É um espírito muito perigoso. Essa Carla, que para a sociedade, e assim sempre é, né? Para a sociedade, ela é respeitada. E ela legisla com imponência e classe. Olha só. Todos sabem que é uma prostituta. Mas ela é respeitada. Carla deve ser respeitada por ser um ser humano. E não por ter um bordel frequentado pela alta classe daquele local. É uma distorção. Devemos respeitar as pessoas simplesmente pelo respeito que elas merecem. Só isso. Só isso. E não pela posição, pela conta bancária, mas sabemos que não é assim. Né? Um ponto importante aqui. Vimos a questão do bordel, do ambiente, da egrégora, que nós, muitas vezes, acabamos nos manchando a partir de certos ambientes. A questão da Carla, que atraiu para perto dela 3 entidades perversas que se tornaram donos dela. Mas Ranieri, quer dizer, pergunta, quando Carla e essas moças, quando desaparecer esse bordel? Porque vai desaparecer, né? O que vai acontecer com esses espíritos pervertidos, vampirizadores? Resposta. Eles vão para outro bordel. Muda de endereço. Porque, de novo, o viciado só quer uma coisa. Ele não quer outra coisa. Ele quer saciar aquilo. Então o que Deus faz? Deus faz o seguinte. Você gosta de açúcar? Gosto de açúcar. Gosta de coisa doce? Gosto de coisa doce.
Gosta de fazer exercício, cuidar do corpo, da alimentação? Não gosto. Então você não gosta de cuidar do corpo, mas gosta de doce? Sim. Não gosta de fazer exercício, mas gosta de chocolate? Sim. Você não gosta de ter uma alimentação balanceada, mas gosta de carboidrato? Sim. Então o que Deus faz? Deixa ele comer o que ele quiser. Vai ter uma consequência. Ali daqui a pouco, na esquina, na hora que ele dobrar a esquina, tem a diabetes. E a diabetes é a consequência do comportamento. E a diabetes vai instruir, disciplinar. Vai colocar aquele que não quer andar no trilho, no trilho. Vai mostrar para aquele que quis o doce, o chocolate sempre, não quis coisas saudáveis, que ele escolheu errado. E ele vai sofrer, ele vai sentir dor, ele vai se arrepender, ele vai se revoltar. Então deixa ir no limite, deixa ele se empanturrar. Como esse caso aqui desses espíritos viciados em sexo. Deixa eles se empanturrarem. E para tudo há limite. Para tudo há limite. Tudo. Tudo. A lei os atingirá. Se eu não entendo que não existe limite e eu vou passando por todos os limites, chega uma hora que eu me canso. Cansaço. E a lei vem se aproximando, se aproximando, se aproximando e chega em mim. Pá. A lei vem e me pega. Eu já estou cansado. Eu deixo a lei me levar. Então o que acontece? Esses espíritos descerão, vão cair mais. Então eles estão numa rota de queda. Estão se precipitando na queda. Tempo a tempo vão descer. Ou entrarão em crise terrível. Crise é o momento em que a conta vem. Crise. Poderão ficar loucos. A crise muitas vezes termina na loucura. A loucura, então, é o resultado final de toda a crise vivenciada. Ou buscarão um vale. O vale que a gente já conheceu nos capítulos anteriores. Mas lá no vale encontrarão a crise e a loucura. Ou começarão a perceber a decadência da forma perispiritual. Lembremos aqui, quando Ranieri nos diz a respeito dos espíritos. Faces desfiguradas, esses espíritos que vivem no sexo e para o sexo. Faces transfiguradas, membros sexuais e de enormes proporções, já estudamos isso nos vídeos anteriores. Olhares fuzilantes e mãos semelhantes a garras. Isso tudo é resultado da decadência da forma perispiritual. Eu posso, naturalmente, destruir a minha forma do perispírito, porque ele é plástico, moldável, mas é uma outra história. E de qualquer jeito, eles terão de defrontar a inexorabilidade da lei. Ninguém dobra a lei, que sempre funciona, e não fugirão à regra. Então é questão de tempo para aquela farra acabar. Mas vai acabar à custa do quê? De muita dor, de muito sofrimento, muita loucura, muita crise. Vale a pena isso?
Vale a pena por um punhadinho de nada? De nada. Porque o vício é nada. Vício é nada. Um prazerzinho ridículo gerado por aquela situação vai me prender, me algemar, me escravizar? Peraí. Sejamos minimamente inteligentes e decentes para não cair nisso, né? E um dia despertarão para o sentimento do infinito e retornarão e virão de alma esfarrapada rezar no altar de Deus. Vão buscar Deus. E por fim, Ranieri encontra a japonesa. Olhos apertados, lábios sensuais. Fiquei comovido e penalizado. Alguma coisa falava dentro de mim de um antigo amor. Ele, de novo, já ocorreu também em vídeos passados, Ranieri encontrava um espírito afim, onde já houve uma relação entre eles. Que tipo eu não sei, mas já houve. O mesmo ocorre com todos nós. A impressão de reconhecermos alguém de imediato, quando na carne, você olha alguém e fala, meu Deus, que impressionante. Parece que essa pessoa é uma conhecida, mas eu nunca conheci essa pessoa, nunca falei com ela, nunca vi, nunca trocamos uma ideia. Mas de repente vem essa impressão. Simpatias espontâneas ou antipatias que brotam de improviso denotam que defrontamos velho amigo ou antigo inimigo. É isso. As experiências pretéritas, lá atrás, são múltiplas. Com quantas pessoas eu já me relacionei? Ou você também, né? Quantas? Milhares. Os nossos caminhos se cruzam, como já se cruzaram inúmeras vezes no passado. O importante é, ao cruzar o caminho de alguém, que impressão eu deixo ao outro? Positiva ou negativa? E por último, nós notamos a influenciação dos três espíritos em relação a Carla. Os três se tornaram donos dela. E naturalmente de muitas outras meninas que ali estavam escravizadas, porque também se deixaram escravizar. Também se deixaram. De alguma forma aquilo tudo as atraía. Na questão 467 do Livro dos Espíritos, vejamos o seguinte. Pergunta: pode-se libertar-se da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? De novo, pode-se libertar-se da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? É o caso dela, né? E é o caso de milhares de pessoas que conhecemos. Qual é a resposta? Eu posso? Como é que é? Sim. Ó, sim. S-I-M. Sim. Porque eles não se ligam, eles, os espíritos perversos, maus, vingadores, etc., eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou
a aqueles que os atraem por seus pensamentos. Não tem desculpa. Quem está comigo é porque se afina com o que eu penso, falo e faço. Quem não está comigo é porque não se afina. Não gosta do que eu penso, do que eu faço e do que eu falo. Deu para entender? É muito fácil, né? É muito fácil. Então, Carla não é uma coitadinha. Carla gostava da presença daqueles 3 espíritos que incentivavam ela a fazer o que ela fazia. E os 3 espíritos gostavam de Carla porque Carla fazia o que eles gostavam que ela fizesse. Quem? Lembrando a questão de Carla, a prostituta. Quem conseguiu se libertar dessa situação e que foi uma prostituta? Maria de Madalena. Porque ela escolheu Jesus. Quando ela escolhe Jesus, ela dá um chute em todos os espíritos atrasados que acompanhavam ela. Ela passa o rodo, a vassoura e lava, limpa, varre tudo. E não sobra nada. Porque ela colocou Jesus como mestre. E Eleutério se aproximando de Carla, os espíritos foram embora, né? Eleutério não é Jesus, não está nem perto de Jesus. Nem perto de Jesus. Então, se Eleutério chegou perto de Carla e 3 espíritos perversos fugiram, imagina Jesus na nossa vida. Que tipo de espírito nós vamos expulsar e que tipo de espíritos nós vamos atrair? Um belo capítulo, não? Um belo capítulo. No próximo vídeo, capítulo 30, estamos finalmente indo ao fim do livro, não? Olha lá. O livro tem 37 capítulos, é isso? É. Vamos para o 30. A japonesa. Vamos conhecer essa história, então. A japonesa tem a ver com Ranieri. Vamos entrar na reta final do estudo deste livro. O sexo além da morte. Reflitamos, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.